Caras amigas, caros amigos do Grupo de Reflexão Bíblica São Jerônimo, nesta segunda-feira da 26ª semana do Tempo Comum, a liturgia propõe para nossa meditação um pequeno trecho da Catequese de São Lucas, capítulo 9, versículos de 46 a 50. Nesses 4 versículos, o Mestre nos confronta com uma problemática das comunidades cristãs primitivas que permanece inalterada até hoje: a preocupação com quem é o maior. Daqui nascem as hierarquias, os conflitos de poder, as divisões das comunidades e, por consequência, a ruptura com o ideal de Jesus de Nazaré. Sim, muitas comunidades que se dizem cristãs estão muito longe do que o Mestre ensinou. Basta ver o clericalismo e o machismo que saltam aos olhos, o culto da personalidade de certos líderes claramente narcisistas, o desprezo pelas instâncias comunitárias de decisão, como são os conselhos, de modo que os clérigos tenham todo o poder, a postura imperial de certos presbíteros com seus paramentos luxuosos, quando não espalhafatosos, para centrarem a atenção sobre si. Esses e tantos outros fatos recorrentes em nossas comunidades cristãs depõem contra o estilo evangélico de ser e de proceder que aponta na direção contrária. No Evangelho, Jesus apresenta uma criança como modelo para os discípulos, preocupados com quem deles seria o maior. A criança, na qual não existem segundas intenções, se torna metáfora da pureza de coração, símbolo da entrega total e confiante nas mãos dos pais e das mães, imagem de quem se sabe dependente de alguém que é maior. O horizonte da fala de Jesus, sem dúvida, é o reinado de Deus, do qual a comunidade de discípulos e discípulas deve ser sacramento, deve ser sinal. Como uma criança, o discípulo e a discípula se colocam diante do Pai, como Jesus, com pureza de coração, sem outro desejo, senão o de se sentir amado e acolhido, como são todos os demais irmãos e irmãs, sem qualquer privilégio. Por outro lado, se reconhecem dependentes do Pai, o Deus sempre maior, que os guia, orienta, que lhes abre perspectivas. Sendo assim, não tem por que cair na tentação de colocar os demais sob sua tutela e assim usurparem o lugar do Pai dos céus. Sim, os tiranos, os ditadores, os autoritários, os ególatras, os narcisistas, em última análise, têm a ousadia de querer ocupar o lugar de Deus, de modo que, ao invés de as pessoas se voltarem para Deus, se voltem para eles. Ao invés de prestarem culto a Deus, prestem culto à personalidade deles. No lugar de fazer a vontade do Pai, façam as vontades deles. Uma autêntica idolatria, uma ruptura escandalosa com a fé, um desvio do caminho aberto por Jesus de Nazaré em seus ensinamentos e em seu modo de viver. O Mestre formulou com precisão a maneira de proceder os discípulos no âmbito da vida comunitária. Aquele que no meio de vocês for o menor, esse será grande. Em Lucas 14:11, encontra-se outro ensinamento na mesma direção, repetido em 18:14. Todo aquele que se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Portanto,
Jesus propõe aos discípulos e às discípulas darem um giro de 180 graus em seu modo de proceder em comparação com o modo de proceder mundano. O grande se fará pequeno, o primeiro se colocará no lugar do último, o Senhor se colocará no lugar do servo. A catequese evangélica convida cada um e cada uma de nós a estarmos atentos para a tentação de nos sentirmos maiores e melhores do que os demais, a ponto de nos darmos o direito de submetê-los aos nossos caprichos. Por outro lado, nos põe de alerta contra o modo de proceder anti-evangélico das lideranças de nossas igrejas e de nossas comunidades. Quem se submete aos caprichos dos clericalistas, dos autoritários, dos narcisistas, dos imperadores de nossas igrejas, está em aberta ruptura com o Deus da nossa fé. Devemos nos esforçar para que em nossas comunidades as lideranças estejam afinadas com o modo de proceder de Jesus, tão bem narrado nas catequeses evangélicas. Façamos um exame de consciência e tomemos a decisão de dar ouvido a Jesus, que nos convocou para sermos discípulas e discípulos do reino, dando testemunho com o nosso estilo de vida inspirado na simplicidade das crianças. Tenham todos e todas um fecundo tempo de oração.